Justamente, eu não tinha um processo documentado. Essa é a minha maior dificuldade hoje também. Eu não consigo Cara, você falou a documentar o palavra-chave. processo. Pedro, você falou a palavra-chave. Quando você estava falando que você saiu, foram 4 meses que você ficou fora cuidando dos seus filhos pequenos ou 3 meses? Deu 3 meses, não chegou a dar 4 meses, não. Foi 3 Tá, meses e alguns dias. tá. Quando você estava falando isso, me falando isso, cara, me veio assim uma explosão na minha cabeça, que eu pensei justamente isso. Falei assim, cara, você vê, isso pode acontecer na vida de qualquer um, né? O que aconteceu na sua vida. Pô, você perdeu um cara que era querido para você, você te fez repensar a sua vida. Você falou, cara, vou cuidar dos meus, né, pequenos, vou tirar um time off para mim, para fazer isso, vou me desligar um pouco do negócio e pá. Aí, só que antes de fazer isso, você não se preocupou em ter os processos todos organizadinhos dentro do seu estabelecimento. Processo, Sim, pá, foi um pá, pá, o que grande erro. tem que ser feito todos Foi o os maior dias, qual a erro. rotina que tem que ser seguido todos os dias. Tudo escrito, tudo definido, tudo ali pregado nas paredes. Por quê? Porque você está falando, você começou a live, Pedro, falando da dificuldade de pessoas que você tem. Aí, agora, você está percebendo que a dificuldade não é só de pessoas, é de processos. Eu queria saber de você, Pedro, já trazendo você para dentro dessa live, como que você começou, porque o seu negócio, você já falou para a gente aqui que tem 8 anos de vida, eu queria que você falasse como que você começou nesse negócio de hamburgueria, porque naquela época, 8 anos, o mercado não era igual ao que é hoje, né? Você deve ter Completamente visto, diferente. você deve ter passado por essa transformação, né? Naquele momento, a hamburgueria era uma coisa, uau, cara, vai dar certo. Aí todo mundo ficou naquela parada, puta, será que a hamburgueria vai ser que nem paleteria? Vai ser que nem iogurteria? Vai ser que nem, sei lá, aquelas coisas que, né, que aparecem e que vão embora? Mas não, né? A hamburgueria não foi uma hamburgueria artesanal, principalmente, não foi. Eu não sei nem como é que é o termo dessas coisas que chegam e vão embora rapidamente. Eu sei até o termo, mas é meio frescura minha. Em inglês chama-se FAD, F-A-D, né? Que é essas coisas que, pum, que de repente aparece e depois desaparece. E as hamburguerias não, elas vieram para ficar. Vieram para ficar e o mercado ficou gigante, E, enorme, passou a ser uma das coisas mais consumidas junto com pizza, junto com restaurante japonês. São as coisas que realmente hoje em dia são parte do mainstream tanto do delivery quanto do presencial. E, cara, você acompanhou de camarote esse processo nesses 8 anos. Então, eu queria que você contasse para a galera, antes de eu conseguir te ajudar no seu problema, que nós estamos aqui para isso, eu queria que você desse um contexto para a galera. A palavra é sua, Pedrão. eu acompanhei todo esse processo que começou essa gourmetização do hambúrguer. Porque antes a gente não conhecia hambúrguer, o pessoal não conhecia hambúrguer artesanal. Então, eu comecei. A ideia surgiu foi em outubro de 2013. Eu era professor de matemática e sempre fui apaixonado por culinária. Gostava muito de cozinhar em casa, fazer pratos. Fazia muito hambúrguer, porque a gente está no interior de Minas. Eu ia muito à capital, 2, 3 vezes por ano, visitar a família. Então a gente frequentava muitas hamburguerias lá que eram com um conceito totalmente diferente que o interior não conhecia. Então eu e um primo, a gente teve a ideia de trazer essa ideia de hambúrguer para o interior. E na época não tinha esse boom, essa ideia de hambúrguer artesanal. Então, E assim, foi na minha sucesso? cidade Quando só você inaugurou, foi um tinha... tremendo sucesso? Foi. A gente, na inauguração, a gente teve que virar à noite fazendo bife, preparando os ingredientes, fatiando bacon, tomate. Então foi uma confusão, a gente não esperava a repercussão que teve. E
E com o início da pandemia, surgiu muita hamburgueria. Nós somos uma cidade de cerca de 60 mil habitantes. Entre hamburguerias e esses trailers tradicionais que trabalham com bifes congelados, tem cerca de 55 no total, para uma cidade de 60 mil habitantes. Então a concorrência fica bem acirrada. E eu não sei. Sempre trazendo muita novidade nesse nicho de hambúrguer. Tivemos muita batalha, foi muito... O trabalho da noite é muito sofrido. Porque aqui a gente tem dificuldade de achar pessoas capacitadas que queiram realmente trabalhar nesse período que é da noite, que é complicado. E a minha maior dificuldade hoje é essa, achar pessoas capacitadas que assumam uma posição de comando dentro da empresa. E é o maior sofrimento hoje, não conseguir. E a gente passou bem pela pandemia, nosso delivery foi muito bom durante a pandemia, e durante a pandemia a gente teve um elástico aqui que a gente perdeu um entregador pela Covid. Ia fazer 5 anos que ele estava com a gente. E hoje eu me encontro numa situação complicada financeiramente, mas nós temos um fluxo muito bom de clientes, a gente tem uma venda muito boa. Quantos hambúrgueres quantas pessoas você consegue atender num mês, hoje em dia, na sua hamburgueria? No mês? Hoje, eu estou atendendo cerca de 700, 800 pessoas por semana. Tá. Porque eu cortei o meu delivery. Antes eu tinha um delivery muito forte e cortei o delivery para tentar ajustar e organizar a minha operação. Eu estava com um custo muito alto. Você vê, meu CMV, ele estava gerando em média de 42%. Eu já consegui reduzir. Hoje está fazendo 30 dias que a gente cortou o delivery. Meu CMV já está 37%. Então, essa modificação a gente está conseguindo ajustar muito bem a nossa operação, organizar a nossa operação. E o Eng está nos ajudando muito com isso. Principalmente na parte de controle de estoque, que nosso era muito defasado. Você entrou quando no Eng, Pedrão? Tem 3 vezes que eu entrei no Eng. Só que com essa redução, eu tive que voltar para a operação. Então, eu estou com um tempo meio curto para poder dedicar, igual eu estava dedicando o Eng no início. Então, agora eu e minha esposa, a gente voltou para a operação e estou organizando e agora está começando a sobrar um tempinho de novo. Agora, deixa eu entender um negócio, Pedro. Só para, assim, é pura curiosidade intelectual minha aqui. Você falou que estava com delivery e estava com loja física. Aí você fechou o delivery porque o seu CMV estava muito alto. Qual foi a sua linha de raciocínio? Só para eu entender. Porque, assim, em princípio, o que acontece? Bom, você já terminou de falar as suas questões. Você falou que tem um problema financeiro hoje com o seu negócio. O problema financeiro é por conta da diminuição da receita, do aumento de custos, é por conta do quê? O problema financeiro que você tem hoje? Porque se você está com 700 hambúrgueres por semana, né, 700 hambúrgueres, 7 vezes 4, 28, você está com, sei lá, 3 mil hambúrgueres por mês, aí o seu faturamento está bastante bom. Quantas pessoas trabalham com você? Olha, hoje nós somos, contando comigo e minha esposa na operação, nós somos 8 pessoas na operação. E eram 16 com o delivery. Eram 16 quando estava no delivery, porque motoboy e tudo. Não, beleza. Mas quanto você hoje você está com 3 mil lanches vendidos por mês na sua loja. Quando você tinha com o delivery funcionando, quantos lanches você vendia por mês na sua loja?
Olha, a Ou se você diferença quiser foi falar em termos muito... de faturamento, se você quiser abrir faturamento, também pode abrir, se você quiser. Olha, Quanto era o seu meu faturamento antes e faturamento, quanto era o seu faturamento agora? olha, meu faturamento, vamos pegar em agosto, que era o mês que eu trabalhava com delivery, foi 102. Ah, Esses últimos 30 dias, que a gente não fechou o mês de outubro ainda, mas eu tô pegando de 20 de setembro a 20 de outubro, hum, foi de 73. hum, Então deu 27 de redução do faturamento. hum. E Tá, em mas você questões não de fez... lanche... Oi? Ah, mas não, tudo bem. Em termos de faturamento, já dá para a gente fazer uma análise. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você, quando você tinha esses 102, esses 100 mil, vamos arredondar para 170, vai, vamos fazer uma conta Aham. com 170 que fica mais fácil na nossa cabeça de entender isso. Você calcula, você ao tomar essa decisão, você sabia que ia reduzir o seu faturamento, né? Sim. Isso é óbvio. Você já tinha essa conta na cabeça, já sabia que ia reduzir, se ia tirar o delivery e ia faturar os seus 70. Na sua cabeça, você estava já considerando que a margem líquida do seu negócio ia melhorar ao fechar o seu delivery? É isso? Isso, isso. Tá, e você não tem certeza se isso aconteceu ou não, porque você ainda não está com o resultado fechado de um mês, correto? Ou Correto. você Eu já tentei tem, você fechar já antes tem o da live, resultado dessa decisão que você tomou? eu não consegui fechar ainda. Eu tentei fechar desse 20 de setembro a 20 de outubro antes da live, mas não deu tempo. Tá, Mas nós mas vamos fechar isso... outubro agora para a gente poder fazer uma análise completa de como foi. Tá, porque eu tenho muita curiosidade, Pedro, em conhecer, em saber essa análise certinha. Porque, assim, se você é aluno ENG, você tem a sua DRE montada todos os meses aí no seu negócio, provavelmente. Então, você tem lá despesa, receita, CMV, impostos, custos fixos e tal, e você chega lá no seu resultado final. Se você me perguntasse antes de tomar essa decisão, né, se essa conversa nossa fosse antes de tomar essa decisão e eu tivesse te acompanhando, por exemplo, se você fosse meu mentorado, eu estaria acompanhando o seu negócio e nas sessões de mentoria você estaria me perguntando antes de tomar uma decisão, que é o que os meus mentorados me fazem. Eles me fazem perguntas antes de tomar uma decisão, a gente analisa aquela decisão, né, os mentorados todos raciocinando em cima daquela problemática, né, que um dos mentorados está trazendo para aquela sessão de mentoria, e a gente dá ajuda, né? A gente não toma decisão por ninguém, na verdade, porque a pior coisa que você pode fazer é tomar decisão por É uma alguém. orientação, né? Uma orientação e a pessoa que está sendo orientada, ela pode pegar aquela orientação e falar assim, cara, legal, obrigado pela sua preocupação, mas tchau, vou fazer aqui do meu jeito que eu já tinha pensado mesmo. Ou falar, não, cara, você me abriu a mente para uma coisa que eu não tinha nem pensado. Muito obrigado, vamos considerar isso e vou tentar implementar dessa maneira que você falou. É isso que rola na mentoria. Então, se você tivesse me perguntado antes, o que eu teria tendência de te dizer? Opa! Antes de continuar, me diz, seja sincero comigo, é meio difícil lidar com essa bucha que a gente vai falar aqui hoje sozinho, não é? É por isso que eu tenho estrategistas disponíveis para atender você pessoalmente e tratar sobre o seu negócio. Se você já fatura mais de 100 mil reais por mês, né, a gente tem uma proposta para acelerar os seus resultados e fazer o teu negócio tomar escala. Não precisa pagar nada, tá? É gratuito. Eu só preciso ver se você e a sua empresa estão realmente prontos. Então faz o seguinte, você quer receber a orientação dos nossos estrategistas? Vai aqui na descrição, procura pelo link de aplicação para a sessão estratégica. Ali você vai nos passar algumas informações sobre o seu negócio e se o seu perfil se encaixar, a gente vai te chamar para uma sessão individual, fechou? Então, bora seguir. A eliminação do delivery, ela elimina para você, ela não digamos assim,
quando você tem... Normalmente, quando a pessoa tem uma loja e ela implementa o delivery, o que acontece? Aquela receita do delivery é a mais para o resultado daquele negócio. Você concorda? Sim. Ou seja, é uma margem bruta, né? Que a pessoa... O que é margem bruta? É o faturamento que você tem menos os seus custos variáveis. Vai te dar uma margem bruta. Aí você tem duas margens brutas. Você tem a margem bruta que vem do delivery e você tem a margem bruta que vem do físico, né? Do restaurante físico. Aí você vai fazer o quê? Você vai tirar os seus custos fixos dessa conta para chegar no seu resultado líquido. Beleza. Você fez isso. Você fez essa conta antes de tomar essa decisão? Assim, você sabia... Porque, por exemplo, o que acontece? Você tem essa margem bruta do delivery, que você tinha lá 30 mil reais, porque se você tinha 100 mil e você foi para 30, você foi para 70 mil, quer dizer que você tinha um faturamento no delivery de 30 mil, concorda? Sim. Tá. Esse 30 mil do delivery te gerava uma margem bruta de quanto? Vamos fazer uma conta de cabeça aqui? É só para efeito de raciocínio. Você falou que tinha lá 42% de CMV. Mas o imposto, quando você paga aí de imposto, vamos calcular aí mais 8% de imposto e tal. Vamos supor que seja 50% de despesas variáveis, né, de custos variáveis. Então, você vai ter 50% de margem bruta. Então, você pega lá os 30... Eu tô ensinando, na verdade, Pedro, a galera que está nos acompanhando aqui e que está assistindo a essa live, como que é legal ela fazer esse cálculo justamente para tomar uma decisão como essa. Porque essa decisão tem que ser baseada em números. Eu fiz toda essa análise financeira em cima dessa decisão. Você fez essa análise financeira? Eu calculei qual a redução que seria da minha folha de pagamento. Eu calculei qual que seria a minha redução de vendas em hambúrgueres vendidos. E acabei optando por, mesmo cair no meu faturamento e cair na minha margem. Você chegou no mesmo resultado? Oi? Você acabou chegando no mesmo resultado, fazendo essa conta. Sim, de redução do faturamento. O meu custo com o delivery estava muito alto. Porque eu tinha uma pessoa que não estava capacitada para ficar no atendimento e eu tinha... Uma questão que eu identifiquei era o quê? Por exemplo, eu faturei 100. Nas mesas e os pedidos de retirada, para mim poder vender 10 mil reais, eu tinha que vender, por exemplo, 500 hambúrgueres. Certo? No delivery, eu tinha que vender 600. Então, eu quis reduzir para diminuir o meu comprometimento financeiro do mês, porque eu estava passando por dificuldade pessoal mesmo. Porque eu tenho 2 filhos pequenos, um de 2 e um de 3 anos. E vou voltar atrás para você poder entender a linha de raciocínio que eu tomei. Tá. Eu quero entender mesmo essa linha de raciocínio, porque isso é legal, entender essa linha de raciocínio, porque eu acho que todo mundo pode se beneficiar dessa conversa que a gente está tendo sobre como tomar essa decisão. Pode falar. Sim. Quando o meu motoboy faleceu, que era o David, e a gente tinha uma amizade pessoal, que ia fazer 5 anos que ele trabalhava com a gente, eu tomei um baque, porque ele foi internado no dia em que ele ia tirar férias. E o sonho dele era ir para a praia com a esposa dele, e o cara não foi. Então eu tomei um baque muito grande e eu virei praticamente 2 noites fazendo um relatório de como que era feito compra, como que era feito pagamento, como que era feito controle financeiro. Entreguei tudo para minha esposa e para um gerente que eu tinha. E fiquei 4 meses afastado da minha operação. Eu desliguei, eu não sabia o que acontecia aqui dentro. Fiquei por conta de cuidar dos meus 2 filhos e minha esposa e esse rapaz estavam tomando conta. Quando eu retornei, só de aluguel vencido tinham 4. Fornecedor de pão, o último que tinha sido pago foi quando eu estava. Então eu não quis saber o que aconteceu e voltei para a operação e tentei ajustar as coisas. Só que o meu comprometimento financeiro estava muito alto
era toda semana, era um valor muito alto que eu tinha que arcar com funcionário. E às vezes acontecia de não vender e eu tinha que pagar, eu ficava naquela preocupação, ficava pilhado. Eu falei, eu preciso reduzir isso para poder organizar minha operação de novo. Entendi. Isso foi quando? Isso foi que mês? Isso eu voltei em dezembro. Hum. Em dezembro eu voltei e vim tentando reorganizar até junho. E de junho para lá, eu e minha esposa, a gente veio estudando o que a gente poderia fazer, até a gente chegar nessa conclusão de cortar o delivery. Ou a gente cortaria as mesas, ou a gente cortaria o delivery. Como o meu número de hambúrgueres vendido era menor nas mesas, para obter um faturamento X... Era menor nas vendas? Nas mesas ele era menor? Por exemplo, se eu vendia 10 hambúrgueres nas mesas e faturava R$100, eu vendia 10 hambúrgueres no delivery e faturava 80. Então, o meu ticket médio era maior nas mesas. Não, tudo bem. O seu ticket médio era maior nas mesas e o seu total do faturamento também era maior nas mesas, proporcionalmente. Sim. Tá, beleza. E aí você falou, pô, se eu tiver que reorganizar o negócio, começar tudo de novo, começar pequenininho e enxuto, organizar eu e a minha mulher o negócio todo, eu prefiro ficar menor e ficar com as mesas, ter uma operação fluida e organizada e todos os processos estabelecidos que você percebeu que deu ruim quando você saiu por 4 meses, quando morreu o David, né? Você ficou fora 3 meses, né? Que você ficou fora. E você viu que deu ruim. Por quê? Porque você não tinha esses processos estabelecidos na sua operação a ponto de deixar a sua operação com outras pessoas e poder sair tranquilamente por esses 4 meses, certo? Justamente, eu não tinha um processo documentado. Essa é a minha maior dificuldade hoje também. Eu não consigo. Cara, você falou a palavra-chave. Pedro, você falou a palavra-chave. Quando você estava falando que você saiu, foram 4 meses que você ficou fora cuidando dos seus filhos pequenos ou 3 meses? Deu 3 meses, não chegou a dar 4 meses, não. Foi 3 meses e alguns dias. Tá, quando você estava falando isso, me falando isso, cara, me veio assim uma explosão na minha cabeça, que eu pensei justamente isso. Falei assim, cara, você vê, isso pode acontecer na vida de qualquer um, né? O que aconteceu na sua vida. Pô, você perdeu um cara que era querido para você, você te fez repensar a sua vida. Você falou, cara, eu vou cuidar dos meus, né, pequenos, vou tirar um time off para mim, para fazer isso, vou me desligar um pouco do negócio e pá. Aí, só que antes de fazer isso, você não se preocupou em ter os processos todos organizadinhos dentro do seu estabelecimento. Processo. Sim, o que tem que ser feito todos os dias, qual a rotina que tem que ser seguido todos os dias. Tudo escrito, tudo definido, tudo ali pregado nas paredes. Por quê? Porque você está falando, você começou a live, Pedro, falando da dificuldade de pessoas que você tem. Aí, agora, você está percebendo que a dificuldade não é só de pessoas, é de processos. Que é uma palavra que é uma frase que eu uso muito. Você não administra, você já deve ter escutado isso falar no Eng, que eu falo lá no Eng o tempo todo, essa frase. Você não administra processos, você administra pessoas e as pessoas... Desculpa, você não administra pessoas. Você administra processos e os processos administram as pessoas. Cara, essa é a frase mais importante nem do ramo da gastronomia. Eu acho que é a frase mais importante do mundo dos negócios. Você administra os processos, você cria os processos, você assegura que eles são compartilhados, que eles são seguidos por todas as pessoas primeiro, e aí os processos vão administrar as pessoas. Ou seja, você colocou o carro na frente dos bois. Você saiu sem ter criado os processos, você falou assim, deu ruim, vou voltar agora, enxugar o meu negócio, que eu vou ter condições de formatar ele da maneira correta, porque faz 3 meses só que você entrou no Eng. Então, cara, se você, Pedro, se você mergulhar no Eng, principalmente nesse módulo que você já começou por ele, que é o módulo 1, né? O módulo 1 é estoque e compras, que é esse ganho que você está tendo de CMV,
E vou te contar uma coisa, não é difícil as pessoas começarem o módulo 1 do Eng e já ganhar 5%. Quanto você falou que você ganhou de CMV? De 42 foi para quanto? 37. Ah, 5 mil reais. De 42 caiu para 37. Então, olha só isso, cara. De 42 para 37%. Num negócio que fatura 100 mil, como é o seu negócio, que daqui a pouco vai voltar a faturar 100 mil, eu tenho certeza, porque eu estou gostando muito da sua estratégia, cara. Eu comecei essa live aqui. Nós estamos voltando esse faturamento sem o delivery. Então... Eu estou conseguindo trazer clientes todos os dias para o meu negócio sem o meu delivery. Mas eu estou trazendo coisas novas. Eu cortei minha chapa, estou trabalhando só com churrasqueira agora, só no carvão. Isso já reduziu um Pedro, eu gostei, cara, muito dessa sua estratégia, cara. Olha como a mente do ser humano vai mudando, né, cara? Porque você lembra a primeira pergunta que eu fiz para você? Eu falei, pô, você pensou em tomar essa decisão, né, do ponto de vista do negócio, né, de fazer conta antes de tomar essa decisão? Foi a primeira pergunta que eu te fiz, né? Você pensou nisso? Você falou assim, não, eu fiz o cálculo tal, eu sei que eu iria, né, diminuir de 100 mil para 70 mil se eu tirasse o delivery do meu negócio, ficasse só com o negócio físico. Fiz essa conta. A próxima pergunta que eu ia te fazer, né, que eu iria te fazer, agora já não vou mais fazer, porque eu já acho que você tomou a decisão correta. Mas a pergunta que eu iria te fazer naquele momento, e que é o que eu aconselho a todo mundo a fazer, cara, faz essa conta. Esses 30 mil do delivery, a gente estava chegando ali, só 50% de despesas variáveis, né? Que dá 30 mil, 50% de 30 mil dá 15 mil. Então você fica com uma margem bruta. Para quem não está conseguindo acompanhar esse papo meu com o Pedro aqui, saiba o seguinte: o que é margem bruta? É faturamento menos despesas variáveis. Você vai ter uma margem bruta. Essa margem bruta é o que vai pagar os seus custos fixos da operação. Por isso que eu falei, se você tem loja 1, 2, 3, 4, todas elas te dão uma margem bruta. Aí vão te ajudar a pagar as despesas fixas da operação. Se você tem delivery, retirada no local, loja física ou o que seja, tudo isso vai te gerar, cada uma dessas operações vai te gerar uma margem bruta que vai te ajudar a pagar as despesas fixas. Então, Pedro, só fica comigo aqui, porque eu já vou voltar para onde a gente estava no ponto da nossa conversa. Você tem lá 15 mil de margem bruta no seu negócio. Aí você falou assim, cara, eu vou diminuir também as minhas despesas fixas. Por quê? Porque você falou que tinha quantas pessoas antes, quando você faturava os 100 mil com delivery, quantas pessoas você tinha? Que hoje você tem 8. Quantas pessoas você tinha naquela época? Eram 16 pessoas. Então você conseguiu reduzir 16, certo? Sim, eu reduzi... Desculpa, você reduziu 8. Você reduziu 8. Você estava 16, ficou com 8, você reduziu 8. Você reduziu 8. Porque uma pessoa, eu passei ela de fixa para freelancer. Em vez dela trabalhar a semana toda, ela trabalha 3 dias. Tá, mas vamos... Ô Pedro, vamos fazer uma conta. Vamos fazer uma conta de cabeça aqui. Você tem lá uma margem bruta de 15 mil. Aí você reduziu a sua despesa fixa em 8 pessoas. 8 pessoas, calculando a grosso modo aí, vai dar uns R$2.000 por pessoa para você. 1.500, 2.000, que seja. Só para efeito de cálculo aqui. Ou seja, vai te dar uns 15, 16 mil reais. Então, isso significa o quê? Olha que interessante, cara. Se você pega esses 15 mil de margem bruta que você tinha e diminuiu mais 15 mil de folha de pagamento, você ficou no 0 a 0. Você falou assim, cara, eu posso tomar essa decisão? Eu posso tomar essa... É a conta que você deve ter feito, cara. Eu posso tomar essa decisão? Por quê? Porque essa decisão vai me deixar no 0 a 0. Essa decisão vai reduzir o meu faturamento, mas o meu resultado não vai alterar. Vai ficar no 0 a 0. O resultado líquido do meu negócio vai ficar no 0 a 0. Aí você foi lá, pá, tomou a decisão. Eu falei, caraca, cara, olha, eu estou pensando aqui com meus botões. Olha a vantagem que você teve. Aí você consegue, você e a sua esposa, voltar a focar no seu negócio.
com menos pessoas, com a loja física só, desenhar, porque agora você está no Eng, você tem a opção, você já ganhou imediatamente 5% de ganho de CMV. Só isso, Pedro. Qualquer pessoa que esteja assistindo essa live e que fatura por aí 100 mil reais por mês e ganha 5% de CMV, deixa no seu bolso, ou seja, economiza na sua operação 5 mil reais. Só que aí, economiza na sua operação 5 mil reais todos os meses, cara. Todos os meses o cara economiza 5 mil reais. Cara, e a tendência é reduzir mais ainda. Bom, e dá para reduzir mais. Dá para você chegar de 37 para 35, para 34. Cara, dá para reduzir mais ainda. Aí você imagina, Pedro, antes da gente voltar para a nossa conversa dos processos, que a conversa legal com você hoje aqui é o papo de processo. Essa é a conversa legal que a gente tem que ter. Mas, Pedro, deixa eu só fazer uma conta. Deixa eu só fazer uma conta louca na cabeça das pessoas aqui. Tá. Cara, a pessoa para aprender a dominar essa questão de CMV, fazendo o módulo 1 do Eng. O Eng são 10 módulos. Tem marketing, tem vendas, tem treinamento, tem CMV, tem finanças, cara, tem tudo. Mas o módulo 1, que é esse que trata do CMV, você imagina, cara, o cara que fatura 100 pau. Ele vai gastar 3 mil para entrar no Eng. O Eng custa 3 mil. Imagina que o cara consiga reduzir esses 5% e tem uma economia de 5 mil todos os meses no seu negócio. Cara, na metade do primeiro mês ele pagou o Eng, cara. Porra. Ainda sobrou ainda. Ainda sobrou na metade do primeiro mês. Mas, cara, não é isso que eu tô... E até então, eu não conhecia esse termo CMV. Eu tinha o CMV na minha mão, mas eu não conhecia esse termo. Você nem sabia o que era o CMV? A planilha de controle financeiro que eu uso e o sistema... Basta eu fazer o cálculo ali da divisão do CMV para poder obter o CMV. Só que eu não conhecia esse termo. Eu conheci você está 8 anos no negócio, cara. Você está 8 anos no negócio, Pedro. Olha que louco, cara. Olha que evolução que você teve. Mas a principal evolução que você teve, cara, é porque você... Sabe por quê, Pedro? Sabe por quê, cara, que você está voando desse jeito? E assim, você pode estar com dificuldade financeira hoje no seu negócio. Por quê? Porque você reduziu. Mas, cara, eu tenho certeza que, apesar da dificuldade financeira, você está sentindo que você está num caminho, que você está numa rampa de evolução, porque você tem possibilidade agora, com o seu CMV controlado, você e a sua mulher se dedicando a organizar os processos no seu estabelecimento, você se dedicando um pouco mais ao marketing do seu negócio físico, você aumentando esse faturamento de 70 para 100 no físico, com CMV mais baixo, com domínio dos processos, porque você não vai precisar contratar mais 8 pessoas e virar a sua operação para 16. Não. Cara, você vai estar faturando... O seu objetivo é faturar os mesmos 100 mil que você fazia. Isso é o objetivo 1. Seu primeiro objetivo. É faturar os mesmos 100 mil que você faturava no negócio todo, mas só no negócio físico, com CMV mais baixo, com resultado palpável. E vou te dizer uma coisa, talvez você tenha que contratar efetivamente mais 2 pessoas, talvez, para a operação, quando você estiver faturando os 100 mil no seu negócio físico. Só que aí você vai ter, faz a conta comigo, você tem 100 mil reais de faturamento e 10 funcionários, considerando você e a sua esposa. Cara, isso dá 10 mil reais de faturamento por funcionário. Contando nós dois. Contando você, mas tem que contar, sabia? Tem que contar porque vocês trabalham no negócio. Então, são 8 pessoas contando nós dois na operação à noite. Então, mas pode ser que você tenha que contratar mais 2 pessoas quando você tiver no faturamento de 100 mil reais lá, pode ser que você tenha que contratar mais 2 pessoas. E que tá tudo bem, Pedro, porque outra estatística que você não conhecia, você falou que eu não conhecia o CMV. Outra estatística que você provavelmente não conhece é o faturamento por funcionário. Então, o seu faturamento por funcionário, quando você tinha 16 funcionários e faturava 100 pau, não é uma estatística boa, cara. Eu sei que você conhece essas coisas, por quê? Porque você é formado em matemática. Quando você falou que você é professor de matemática, eu falei assim, caraca, cara, esse cara sabe fazer conta. Na verdade, eu sou engenheiro. Melhor ainda, pô. Mas melhor ainda, cara. Por quê? Porque, pô, Pedro,
você vai voar, cara, porque você conhece os números. Então, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar um número que você já sabe na sua cabeça. Quando você estava com 100 mil de faturamento e você estava com 16 funcionários, olha como a sua conta era ingrata. 100 mil dividido por 16. Isso te dá 6.250 de faturamento mensal por funcionário. Pedro, ninguém merece conviver com esse número, cara. A média dos meus alunos Eng é 10 mil por funcionário. Então, o que acontece? Se você está com essa média de 10 mil de funcionário, quer dizer, 10 mil é até um objetivo legal para ser atingido. Antes da pandemia, eu tinha próximo esse número. De 10 mil por funcionário? A gente chegou a faturar até 130. 130 mil com quantas pessoas trabalhando? Mais ou menos esse mesmo número. Tá, então dava uns 9, mais ou menos. 18, 17. Não, beleza, dava uns 9 mil. E não tinha essa concorrência que nós temos hoje. Que foi em 2018 que começou esse boom de hamburgueria. Sim. Que até 2017 a gente não tinha concorrência. Mas, Pedro, direto, o seu caminho, a partir de agora, para mim, está muito claro, e eu acho que a sua estratégia, se você fosse meu mentorado hoje e fizesse essa pergunta para mim, ainda bem que a gente está batendo um papo aqui nessa live, cara, que já dá, mesmo sem ser meu mentorado, já dá para a gente ter essa conversa inteligente que a gente está tendo aqui, que eu estou gostando muito. Cara, quando você voltar a faturar os seus 100 mil, cara, o seu foco total agora tem que ser formatar a sua operação. Ou seja, processualizar a sua operação. Deixar tudo no processo. Ter certeza que todo mundo vai estar seguindo os processos todos. A sua segunda missão é você se livrar dos encargos que você tem hoje aí. Você se livrar dos seus afazeres como empresário. Essa é a sua segunda missão. Por quê? Porque se você está com o nariz na operação, você não consegue ver as oportunidades que tem por aí na sua cidade, se dedicar mais ao marketing para conseguir atingir aqueles 30 mil a mais de faturamento que você precisa, não consegue se preocupar em estabelecer um posicionamento legal, que eu já andei aqui pelo seu Instagram, tá? É razoável, é bom, você está há 8 anos no mercado, você tem um posicionamento legal na cidade, tudo bem que tem 50 concorrentes, mas você já tem um posicionamento de 8 anos no seu negócio. Então, quando você tira o nariz da operação, cara, você está olhando maneiras de atingir essa sua meta, essa primeira meta. Sua primeira meta qual que é? Atingir 100 mil no restaurante físico sem ter o delivery. Por quê? Porque aí você vai estar com 8 a 10 pessoas trabalhando com você na operação, você vai estar com aqueles 10 mil de faturamento por funcionário, o seu CMV já passou de 42 para 37, pode abaixar mais um pouquinho para 35, você não tem aqueles custos de delivery, de iFood, de não sei o que você sabe que são pesados para burro na sua operação, você não tem aqueles 16 funcionários que você tem que tocar, então fica mais fácil de você implementar os processos. Cara, eu não temo pelo seu... E você sabe fazer conta, que é o melhor de tudo. Cara, então, sinceramente, Pedro, eu não temo por você, cara. Ao contrário. Por mais que você esteja passando desafios agora, cara, eu tenho confiança que você vai estar voando já, cara. E que já você vai entrar na minha mentoria, inclusive. Vamos sim. Uma consequência que trouxe esse corte de delivery foi a tranquilidade de diminuição de reclamação. Porque todo dia a gente tinha problema de erro no delivery, lanche frio, uma série de problemas que a gente tinha que eliminou. A pessoa retira, já chega aqui, o lanche dela sai na hora, quentinho, não tem problema nenhum. Então, porque delivery trouxe uma tranquilidade também. Porque delivery é legal quando você tem os seus processos 100% organizados de logística, de motoboy, de pessoas legais trabalhando, de atendimento, você consegue dominar bem todas aquelas promoções, aqueles cupons, aquele negócio de quilometragem, de distância, de não sei o quê. Cara, delivery é uma função também, é como se você tivesse um segundo negócio dentro do próprio negócio. Então, cara, se você conseguir expandir o seu negócio, e, cara,
depois, Pedro, a boa notícia para você que é um cara de formatação, ó, a Letícia está falando assim, ó, queremos ouvir boas notícias do Pedro em breve. Entrou aqui na live várias pessoas que são meus mentorados, ó, a pastelaria do Fernando. O Fernando entrou aqui na live também. Pois ele pode falar, Fernando, diz aí pro Pedro se ele tem que entrar na minha mentoria ou não. Quando ele já tiver lá nos seus 100 mil reais de faturamento, cara, eu tenho certeza que você vai querer entrar. Mas o que eu estava te falando, o Pedro, cara, é muito interessante isso que você está fazendo, cara, porque você tem condição e tem todas as condições de, com a capacidade intelectual que você tem, de fazer conta, tá dentro do Eng já, cara, que você já está no ambiente de alunos, você está participando do grupo de alunos do Eng lá no Telegram? Não, eu não tenho Telegram, não. Caraca, pô, essa é uma das maiores vantagens que você tem do Eng. É você participar do grupo de Telegram, onde está todos os empresários lá, tem quase 1000 empresários compartilhando informações o dia inteiro sobre os negócios dele, cara. Você tem que ir já. Ó, Letícia, você está aqui comigo na live, se a Fran estiver aqui comigo na live, pega aqui o contato do Pedro e orienta ele rapidamente, dá um link para ele entrar imediatamente no grupo do Telegram, porque é lá que a ação acontece, Pedro. A galera lá você joga a sua pergunta e ninguém responde, te ajuda, fala, puta, já fiz isso, já fiz aquilo, compra isso aqui, compra isso ali, já montei essa estratégia, não deu certo, cara. Ali, ó, o Pedro da pastelaria está falando da mentoria, com certeza, precisa entrar sim, está me ajudando muito. Né? O Pedro da pastelaria, que ele tem também um negócio puta, sensacional, assim como o seu. Puta, e tá, ó, a Fran tá aqui, trabalha comigo. Fran, ajuda o menino Pedro lá no Eng a entrar no grupo de alunos do Telegram, que ali é ouro em pó, Pedro. Você não tem noção, cara. Ali é ouro em pó. Mas o que eu estava te falando, Pedro, só para a gente concluir aqui, é o seguinte: quando você tiver com a sua operação formatada, que você vai estar nos próximos 3 meses, cara, você vai estar a operação formatada. Você vai estar com o seu faturamento em 100 mil em 3 meses. Esse é o seu objetivo em 3 meses. Essa é a sua meta de 3 meses, tá? Você vai estar com o seu... A gente ficou 3 meses. Você vai estar... Tudo isso é graças a ela aqui, ó. Minha esposa que tá aqui, ó. Fala, garota. Como é o nome dela? Solange. Solange? Tudo jóia? Tudo bom, Solange? Como é que vai você? Bem, graças a Deus. Ô, Solange, eu estou muito empolgado com o negócio de vocês. Cara, eu tenho certeza que daqui a 3 meses você, que penou, eu sei que você penou quando o Pedro saiu, né, naquela loucura dele lá em dezembro do ano passado, que ele saiu durante alguns meses, que você ficou tocando o negócio sozinho. Eu imagino o quanto você sofreu. Agora ele está de volta e vocês não têm mais o delivery, vocês têm essa puta oportunidade de formatar o seu negócio. Tá? Atingir os 100 mil de faturamento. De repente, um dia, voltar para o delivery mais forte, porque você vai estar todo preparado. Né? Vocês vão estar todos preparados, talvez até com delivery, porque aí você pode expandir. Mas, sobretudo, Pedro, vocês podem expandir o seu negócio, cara. Se hoje você está aí, né, na sua cidade, Lagoa da Prata, né, interior de Minas Gerais, cara, mas quando você está com o seu negócio, o grande benefício de você ter um negócio formatado é que, cara, quantos anos você tem, Pedro? 35. 35? Caraca, cara. Isso. Daqui a 10 anos, você pode estar com 5, 6, 7 lojas igual a sua, replicadas por aí na sua região, em mercados que sejam mais amigáveis do que o seu. Você falou, pô, aqui eu tenho 60 mil pessoas e tem 60 hamburguerias, ou seja, tem uma hamburgueria para cada 1000 pessoas. Beleza, cara. Pô, formata a sua operação, bota os processos todos em dia, desenha e escreve esses processos todos, faz com que as suas pessoas sigam esses processos, você vai parar de reclamar de pessoas pro resto da sua vida e você consegue ir para outros mercados, levando essa sua operação para um mercado que não esteja tão saturado quanto esse da sua cidade. Cara, aí você não vai ter um plano para os próximos 3 anos, para os próximos 3 meses. Você vai ter um plano para os próximos 3 anos, cara. E isso com 35 anos de idade, né? Você e a Solange com 2 filhos pequenos,
Cara, é sensacional você ter um plano de 3 anos, você ter um plano de 5 anos. Lógico que você começa com um plano de 3 meses, que é esse aí que a gente já sabe qual é. Né? Atingir 100 pau de faturamento no seu negócio com a operação formatada. Essa é a sua meta de 3 meses. E a meta de 3 anos, cara? Desenha ela aí. Cara, pega a Solange aí e fala, cara, nossa meta de 3 anos vai ser como? Eu quero isso, 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 eu quero que o meu CMV geral esteja em 34%, eu quero estar com 3 lojas, eu quero estar faturando tanto, minha mão de obra é tanto, eu quero estar com tantos funcionários, eu quero estar com a operação formatada dessa maneira, eu quero não estar mais com o nariz no negócio porque eu vou estar com 3 lojas, então eu quero estar supervisionando todas as lojas, eu quero ter um gerente em cada loja ganhando tanto, eu quero ter essa... Cara, começa a desenhar esses próximos 3 anos do seu negócio. E aí, cara, fica legal, aí a vida fica boa, cara, independente da crise que você está passando nesse momento, você tem um desenho de futuro, cara, que é muito legal, que é muito interessante. Vai dar bom, eu quero saber notícias de vocês, cara. Não, vai dar bom se Deus quiser. E a gente está batalhando para isso. Uma opinião sua, que hoje a gente tem produção, é toda nossa. A gente produz os molhos e a gente está voltando a trazer a produção dos bifes para cá. Você acha que isso é interessante, a gente manter essa produção própria? Você diz a produção dos hambúrgueres, dos molhos, você fazer tudo aí? Hoje a gente produz todos os molhos. Os molhos é tudo receita nossa. A gente tem 6 molhos. Então a gente faz os molhos e eu, há uns 3 anos, eu terceirizei a produção dos bifes. E como reduziu, eu estou querendo trazer... A produção do quê? Desculpa, eu não escutei. Desculpa, eu não escutei. Você terceirizou a produção do quê? Dos bifes. Ah, dos bifes? Isso. Da carne? Isso, da carne. Tá. Ou seja, da carne você já terceirizou. Agora você está pensando só na terceirização dos molhos, é isso? Não, eu estou pensando em trazer de volta as carnes para nós. Ah, tá. Pedro, isso aí, cara, é uma conta matemática. Você que é bom de matemática, cara, você vai fazer essa conta, é uma conta puramente financeira, mas não é só financeira. Eu iria reduzir mensalmente uma despesa de 2.500. Você ia reduzir uma despesa de 2.500. A questão não é essa, cara. Isso sem aumentar funcionário, né? Tá, mas é o seguinte, você não consegue fazer essa conta porque você reduz 2.500, mas você não sabe quanto que vai estar o seu faturamento quando você vai estar faturando 100 mil ou mais do que 100 mil. É melhor você colocar essa conta no seu CMV. É você ter a sua DRE estabelecida com o CMV X de 37% que você está hoje. Aí você fala assim, beleza, se eu trouxer a minha produção de hambúrguer de carne para dentro da minha operação, que impacto que isso vai gerar na sua DRE? Você vai diminuir o CMV em quanto e você vai aumentar a sua mão de obra em quanto? Se você fala assim, eu já fiz essa conta, não vou aumentar minha mão de obra em nada, 0, mas eu vou reduzir o meu CMV em 2 pontos percentuais, pronto, você já sabe numericamente como tomar essa decisão. Só que tem outra questão também. Você está no momento de organização de reorganização do seu negócio. Então, você tem dois parâmetros para tomar essa decisão. Um parâmetro é o matemático, esse que você sabe fazer a conta de cabeça, que a gente acabou de fazer aqui. E o outro parâmetro é o momento de tomar essa decisão. Por quê? Porque nesse momento, o seu foco total nesses próximos 3 meses tem que ser desenhar processos e não complicar a operação. Então, você tem que pensar, Pedro, o seguinte, eu gosto de falar para as pessoas... Porque eu tinha pensado em tomar essa decisão para mim conseguir sair dessa situação financeira que eu estou, entendeu? Mais rápido. Sim. Aí você tem que decidir, né, o que é mais importante para você. Né? Essa questão financeira que você vai economizar um pouquinho, né, neste momento para ajudar a sua situação financeira, beleza, pode fazer sentido. Ou se você quer focar todas as suas energias em realmente formatar a sua operação e daqui a pouco tomar essa decisão. Isso não sou eu que tenho que tomar essa decisão por você. Eu só estou te dando parâmetros para você tomar essa decisão. Às vezes, Pedro, eu já vi muito isso acontecer com um monte de gente,
Não é, a pessoa, ela não se dá mal na vida por tomar a decisão errada. Ela se dá mal na vida por tomar a decisão certa. Olha que coisa louca. Você nunca escutou isso que eu vou te falar aqui. Muitas vezes a pessoa se dá mal na vida tomando a decisão certa, só que no momento errado. Entendeu? Então, é isso que eu quero que você reflita. Se é uma coisa que vai impactar, vai dar complexidade maior na sua operação, no momento em que toda a sua movimentação é para simplificar a sua operação e conseguir formatar bem essa operação simplificada, pensa se esse ganho que você vai ter financeiro compensa você sacrificar essa jornada que você começou de simplificação da sua operação. Só pensa nisso para tomar essa decisão. Fechou? Ótimo. Valeu demais. Pedro, de que maneira eu consegui te ajudar nessa live? Me explica. Olha, essa última agora foi a melhor. Para tomar essa decisão. Tá, mas o que mais que eu consegui te ajudar aqui? Eu gosto de finalizar a live perguntando para a pessoa isso, para saber se a gente está conseguindo realmente ajudar as pessoas. Olha, eu acho que o ponto que você mais conseguiu me ajudar foi com a autoestima. Me deixou mais esperançoso. Mais animado, né? Porque às vezes... Tá tentando trilhar um caminho certo. Puta, ótimo. Cara, eu fico feliz de poder ter te ajudado. Porque às vezes você está com o nariz só pensando nas dificuldades financeiras. Só pensando nas dificuldades financeiras. Só pensando... E você esquece de que a sua vida é uma jornada, cara. Não é um momento. Sua vida não é esse momento que você está vivendo. Sua vida é uma jornada, cara. E se, por acaso, nesse momento, você está vivendo uma dificuldade financeira. Eu também estou vivendo uma dificuldade financeira nesse momento no meu negócio. Cara, mas eu sei que minha vida é uma jornada, cara. E que, eu estou passando por esse momento. Cara, mas você nunca pode tirar o olho da meta. De onde você quer chegar. De qual o seu caminho. Para onde você está trilhando o seu caminho, cara. Isso que eu acho legal na jornada de você e da Solange. Cara, adorei conversar com você, Pedrão. Obrigadão. Nós gostamos demais também do papo. Foi muito valioso ter esse momento com você aqui. Valeu, cara. Obrigadão por ter participado e a gente se vê lá no Eng. Pode mandar mensagem para mim lá nos comentários das aulas que eu te respondo todas. Fechou? Não, fechou. Obrigadão. Valeu. Grande abraço, Valeu. cara. Abraço. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.